e Nanda. Fernanda também chamamos de Nanda. Que bom. Josué, o mapa de Deus para o avanço da igreja. Nova série, doravante. Josué, o mapa de Deus para o avanço da igreja. E passaremos um bom tempo expondo esse livro de Deus, que foi escrito por Josué. 99,9% do livro escrito por ele mesmo, com exceção do texto que narra a sua morte. Um outro servo de Deus precisou acrescentar. Mas Josué é o autor secundário desse livro. O próprio Josué, aquele generalzão de guerra que estava a serviço de Moisés. Ele escreveu Josué. Josué, na Bíblia escrita na língua grega, a Septuaginta, se encontra entre os livros históricos, na divisão hebraica entre os profetas anteriores. E o tema central do livro de Josué é este: a conquista da terra prometida na liderança de Josué. Esse é o tema central do livro de Josué. A conquista da terra prometida na liderança de Josué. Abramos, pois, Josué, palavra de Deus, o livro, primeiro capítulo, e leremos a partir do primeiro versículo. Josué, primeiro capítulo, e vamos ler 9 versículos, a partir do primeiro. Vamos ler esse parágrafo, como dissemos hoje pela manhã, todos com a Bíblia aberta. Claro que vamos também manusear a projeção, o projetor, mas não deixe de abrir a sua Bíblia, de manuseá-la, de ter contato com ela também. Seja impressa, como também digital, mas vai aqui uma recomendação. Ainda que você tenha ela digital, faça questão. Enquanto você tem a liberdade de tê-la impressa, faça questão de manusear a Bíblia impressa, para você não perder esse contato com a Bíblia impressa. Isso é muito importante, muito importante. Vamos ler a palavra de Deus juntos? Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Sim, e o narrador continua narrando: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso.
porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, mais uma vez, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E agora toda a igreja juntos. Não te mandei eu? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué, o mapa de Deus para o avanço da igreja. E o primeiro subtema, e o primeiro sermão dessa série tem como subtema este: a obra continua. A obra continua. Continua porque há um Deus imparável. Há um plano imparável. Líderes imparáveis. E um povo imparável. Esse é o subtema do primeiro sermão, que já se encontra em curso. A obra continua. Pois se você ousasse resumir esse primeiro parágrafo, que nós chamamos também de perícope, poderia resumir assim. Essa é a mensagem. A obra continua. Mas por que ela continua? Porque existe um Deus imparável. Porque existe um plano imparável. Porque existem líderes imparáveis. E porque existe um povo imparável. Meus irmãos e minhas irmãs, não são poucos os planos elaborados, mas não executados. Concordam? É claro que vocês concordam. Não são poucos mesmo. Quantos planos elaborados, mas nunca executados. Outros tantos são iniciados, mas não são concluídos. Nós somos testemunhas disso. Contudo, louvado seja o nosso Deus. Ninguém jamais poderá dizer isso, afirmar isso sobre o plano do triuno e majestoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém jamais ousará olhar para o plano de Deus e dizer elaborado, mas nunca executado. Ou teve início, mas ficou pelo caminho. Ninguém. E ninguém poderá dizer isso, e aqui vamos repetir mais uma vez, porque a obra de Deus continua e ela será concluída. Porque Deus é imparável, eu faço questão de repetir. Ele tem um plano imparável. Ele levanta líderes imparáveis. E ele também tem um povo imparável. Atente comigo para o primeiro versículo de Josué, por favor. Os dois primeiros versículos, sucedeu depois da morte de Josué,
da morte de Moisés, melhor dizendo, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Agora preste bem atenção, grife aí na sua Bíblia. Dispõe-te agora e passa este Jordão. Grife aí, dispõe-te. E sabe por que Deus diz isso? Porque a obra dele continua. Sim, queridos, a obra dele começou na criação. Gênesis, 1º capítulo, Gênesis capítulo 2, está lá. Assim começa a Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz, Isabela. E houve luz. No capítulo 2 temos um zoom. Deus dá um zoom para nós do capítulo 1. E o zoom se concentra na coroa da criação de Deus. E quem é a coroa da criação de Deus? O ser humano. Aí vamos encontrar o próprio Deus usando Moisés para narrar como se deu a criação do ser humano. E formou Deus o homem do pó da terra. Soprou nas suas narinas. E o homem passou a ser alma vivente. A obra de Deus começou na criação. Ela continua na queda. Gênesis capítulo 3. Ela continua na queda. Como assim? Sim, o representante federal da humanidade, Adão, caiu, desobedeceu. E aí, a obra parou? Não. Deus logo se apresenta e pergunta: Adão, onde estás? Mesmo sabendo onde Adão estava, ele está chamando Adão para uma prestação de conta. É uma pergunta retórica de Deus: Adão, onde estás? E logo em seguida ele promete o Evangelho. E logo em seguida ele diz: a obra continua. E ele afirma que um descendente da mulher nasceria para reverter a queda. O descendente da mulher viria, e viria como o segundo e perfeito Adão. Viria para fazer o que o primeiro Adão não fez. E de fato, a Bíblia diz que o segundo Adão, Jesus Cristo, ele veio e ele foi aprovado. Foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Ao Senhor Jesus Cristo toda a obra continua. Na criação, começou na criação, continua na queda e continua na redenção. E a obra será concluída na consumação. É só você ler Apocalipse, os capítulos 21 e 22. E João, movido pelo Espírito Santo, roda, ele diz: viu novos céus e uma nova terra. A obra que ele começou na criação e que ele continuou na queda, prometendo o Redentor que iria reverter a queda, ela será concluída na consumação. Por isso que quando nós estudamos teologia bíblica, nós gostamos, amamos essa moldura. Se você quer entender a Bíblia, grave essa moldura doutrinária: criação, queda, redenção, consumação. Criação, queda, redenção, consumação. Deus começou com a criação, ele continuou mesmo na queda do homem, na redenção, e ele vai concluir na consumação. Mas é Josué, pastor. Justamente, volte agora o seu olhar novamente para Josué, os 2 primeiros versículos.
E você vai entender o desponte agora como a obra continua. Mas observa o que é dito antes. Sucedeu depois da morte de quem, gente? De Moisés. Depois da morte de Moisés, a obra de Deus parou? Não, porque a obra de Deus está para além de Moisés. A obra de Deus, ela está para além de mim mesmo. A obra de Deus está para além de você. Mas aí o próprio Deus diz: este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Sim, o narrador narra a morte do grande líder Moisés. Isso nos faz lembrar, sempre que a menção morte aparece, isso nos faz lembrar Gênesis, do capítulo 5. Lá nós temos uma genealogia, uma das primeiras. Vamos lá para Gênesis rapidinho, por favor. Gênesis capítulo 5. Deus diz para Josué: meu servo Moisés é morto. Como assim, pastor, voltar para Gênesis 5? Sim, você vai entender. A obra continua. Gênesis capítulo 5. Observem comigo essa genealogia. Adiante um pouquinho aí, querida sonoplastia. Não vamos ler todo o capítulo, por favor. A partir do versículo 3. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Assim se encontra. Vamos ler juntos? Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos. E teve, olha, grave isso aí, viu? Muitas pessoas leem esse texto e não percebem essa última parte aí, ó. Ele teve o que, gente? Filhos e filhas, filhos e filhas. Aquela perguntazinha, Caim casou com quem? Está aí a resposta, ó. Eu vou agora discutir, está aí a resposta. E teve filhos e filhas. Adão teve filhos e filhas, plural. Mas não é essa, a tônica não é essa. Vamos lá agora. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, agora é a nota. E morreu. O que aconteceu com Adão, gente? Morreu. A obra parou por isso? Não. Prossigamos a leitura. O versículo 7. O 6. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Vamos lá. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos. Novamente, preste bem atenção. E teve filhos e filhas. Não leia esse texto, filhos e filhas, na convenção do Ocidente, que ninguém quer ter mais de 2 filhos em um dia. Não leia esse texto com esse convencionamento ocidental, que ninguém quer mais, não querem mais nem ter filhos. E quando ousam ter, não querem passar de 1, no máximo 2. Não, quando a Bíblia fala filhos e filhas, meu irmãozinho, muitos, muitos mesmos. Mas aí a nota vem em seguida. Enos viveu 900 anos e gerou a Cainá. Mas volta um pouquinho, eu preciso dar uma ênfase de 7, por favor. Volte o texto. Todos os dias de 7 foram 912 anos e morreu. Só até mesmo. Então, quando eu vejo Josué, primeiro capítulo, o narrador, movido pelo Espírito Santo, dizendo, depois da morte de Josué, preste bem atenção, que ele faz questão de dizer isso. Depois da morte de Josué, o que aconteceu, gente? De Moisés, depois da morte de Moisés, o que aconteceu? Esse é o meu SPA, síndrome do pensamento acelerado, a mente sempre na frente. O que aconteceu? Por favor, sonoplastia Santa de Deus, bem sintonizada aí com o vosso pregador, viu? Para que, citou, vocês amando lá, vocês são dádiva de Deus, vocês são dádiva do Senhor, Deus seja louvado. Josué, o primeiro capítulo, vamos lá.
Eu quero ler com a igreja esse texto. Josué, o primeiro capítulo, sucedeu depois da morte de Moisés. Ele faz questão de começar o texto assim: servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, agora vejam como Deus começa a sua fala: Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. E agora? A obra parou? Não. Não, a obra continua. E é por isso que Deus se apresenta e diz: meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora é você, Josué. Porque a obra dele continua. Agora eu quero aqui dar uma ênfase para você. Você também vai morrer. Que é isso, pastor? Não, eu vim com tanto problema na minha mente, o senhor vem me dizer que vai morrer? Sim, só sabe viver quem não se esquece que um dia também vai morrer. Só aprende a viver bem quem entende que um dia vai morrer. E só morre bem quem vive bem. Você um dia vai morrer. Então, preste bem atenção. Pelo que você está lutando? Pelo que você tem gastado as suas energias? Um dia vocês estarão dizendo: Luiz Ronilson morreu. Pastor Abraão morreu. Pastor Renato morreu. Sabe por que tem muita gente com o nariz empinado? Porque pensa que a morte é só para uns e para outros não. Pense uma coisa que coloca todo mundo em pé de igualdade: é a morte. Não tem pobre, não tem rico, não tem letrado, não tem iletrado. Quando aquele que é o dono da vida diz: basta, não tem dinheiro que impeça a morte bater na sua porta. Não tem grana, não tem pós-doc, não tem poder aquisitivo, não tem o melhor hospital do Brasil que segure a tua vida. Quando aquele que é o dono da vida diz: chegou para você aqui, basta. Agora, eu não vou deixar você só com o aspecto da tristeza. Você vai morrer. Que é isso, pastor? Vai. Eu torço que seja não agora. Aí você vai morrer. Agora, não morra sem que o próprio Deus diga sobre você o que ele disse sobre Moisés. O que ele disse sobre Moisés? Meu servo Moisés é morto. A morte para Moisés não foi o capítulo final da sua vida. Aproveitando que no Novo Testamento, Mateus 17, no Monte da Transfiguração, quem é que aparece? Presbítero Manuel, conversando com Jesus Cristo? Moisés, louvado seja o Senhor. Um dia você vai morrer também. Para, pastor, paro nada. Eu sou porta-voz do Senhor. Paro não. Agora morra com Cristo. Morra em Cristo, caminhando com Cristo, para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Pai, uma semana cheia de batalha, eu vim aqui para receber uma palavra de consolação. O pastor vem dizer que eu vou morrer. Vai morrer. Meu servo Moisés é morto. Agora morra em Cristo. Aproveita este momento. Eu não sei, provavelmente eles não estejam acompanhando, porque é um momento ainda de dor. Não há tempo para ligar a televisão, não há tempo para botar no YouTube. Mas a mãe, nossa irmã em Cristo, Diva, não é a Diva ali não, gente. É a irmã Diva, a mãe de Cleo, com seus 80 anos, morreu. Morreu quando? Ontem. Morreu.
E sempre que eu lembro, uma senhora com 80 anos, eu olho para minha mãezinha com 75. Eu falo isso de coração. E eu faço matemática assim. Depois dos 80, chegar aos 80, pode agradecer. E depois dos 80, se prepare. Gente, é isso que me faz hoje não perder nenhum minutinho com ela quando eu tenho oportunidade. Possa ser que eu venha partir primeiro do que ela. Mas, ordinariamente, quem deve partir primeiro é ela. Ei, ter consciência de que você um dia vai morrer, vai te ensinar a viver bem hoje. E viver bem hoje é viver bem com a sua família, é valorizar a sua família, é valorizar o que tem importância, é valorizar o que tem valor e não o que tem preço. É valorizar o seu pai, é valorizar a sua mãe, é valorizar a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu amigo verdadeiro, a sua igreja, o seu povo. Hebreus 9, 27, ao homem foi determinado morrer uma só vez. Depois disso virá o juízo. Você que está visitando nesta noite. Aqui não é teologia do medo não, aqui é só porta-voz de Deus. Você também vai morrer. E Deus te trouxe aqui para dizer que um dia você também vai morrer. Mas Ele não quer que você morra sem o Salvador. E o Salvador, a igreja vai dizer para você, em uma só voz, quem é o Salvador, gente? Eita, coral maravilhoso. Não morra sem Cristo. Não viva sem Cristo e não ouse morrer sem Cristo. O que Deus diz de Moisés? Meu servo Moisés é morto. E agora Mateus 17. Pedro olha, o Pedrão impetuoso, Fátima. Pedrão, o líder entre os líderes. Ele olha, quem é que ele vê? Elias de um lado e Moisés de outro, Guilherme. Conversando com quem? Com o verbo de Deus, com o Logos de Deus, com a salvação de Deus. Aquele que é a esperança do mundo, diga Jesus Cristo. Vamos ver se a igreja gravou. Teu nome é o mais alto. Teu nome é sobre todos. Viu o que mais? É sobre todos. O nome de Jesus Cristo é sobre todos. É sobre todos. Moisés, meu servo, é morto. E agora? A obra parou? Não, agora continua a leitura. Está lá. Moisés, meu servo, é morto. Agora, dispõe-te agora, passa este Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Agora é você, Josué. Deus não deixa a sua obra pelo caminho. Deus não começa e não conclui. Ele começa e conclui, ele começa e termina, ele começa e consuma. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, completa, igreja, bem forte. Foi só um ensaio. Eu vou citar o versículo, depois a igreja vai citar também. Uma só voz, bem forte, que os petrolinenses escutem. Que as hostes infernais que já sabem disso, escutem mais uma vez. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Memorizou? Agora toda a igreja, 1, 2, 3. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A voz de toda a igreja é lindo, guerreiro. Quando toda a igreja canta, há uma diferença. Eu gostei tanto, vamos repetir. Foi o segundo ensaio, agora é valendo.
Agora é valendo. Memorize as Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora é valendo, agora é real, Tainá, Aure querida. Vamos lá juntos? 1, 2, 3. Aquele que começou a obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começa e ele termina, ele começa e ele termina. Então a morte de Moisés não fez a obra de Deus parar, porque, acima de tudo, a obra não era de Moisés, a obra é de Deus. Ei, fique tranquilo, porque nesse texto serão 2 sermões. Este e o próximo. Porque nos fez lembrar também um outro líder do Antigo Testamento, que foi levantado por Deus, Cida, para erguer os muros de Jerusalém, que haviam sido, Tobias, derribados. E os muros naqueles tempos representavam estabilidade, segurança, proteção. Muros derribados, insegurança, falta de identidade, falta de liderança, povo derrotado, sem força. E no processo de levantar os muros de Jerusalém, Juan querido, uma turminha apareceu, dando uma de piedosa, dando uma de estar preocupado com Neemias. Aí aparece Tobias, Sanbalate, e faz uma proposta, totalmente dissimulados. E a proposta foi mais ou menos assim, meu presidente da UPA, Josué. Para quem nos visita, a UPA é União Presbiteriana de Adolescentes. Para quem nos visita, tá bom? Para que ninguém sai daqui sem saber o que é. Aí Neemias, a proposta foi: Neemias, nós queremos ajudar vocês, mas precisamos antes tomar gente, é uma palavra contextualizada, precisamos tomar um cafezinho. Vamos bater um papo? Na verdade, eles queriam distrair Neemias. Cuidado, o diabo vai querer sempre distrair você do foco. E o seu foco é Deus, é o reino de Deus, é a obra de Deus. Mas pastor, o que tem a ver Neemias com Josué? A obra continua, tem tudo a ver. E você vai entender agora. Qual foi a resposta que Neemias deu para Sanbalate, Tobias e companhia? Qual foi, Selene? Maicon, Samira. Qual foi a resposta, Beto? Querido Beto, estou vendo você daqui, viu? Ninguém passa aqui sem ser visto. Qual foi a resposta? A igreja conhece. A igreja que conhece Bíblia, Erasmo, não conhece, guerreiro? Conhece. Qual é a resposta? Isso. Primeiro foi só um ensaio, não é, guerreiro? Eu estou envolvido numa grande obra e eu não posso parar. Vamos repetir? Eu estou envolvido numa grande obra e eu não posso parar. Agora a igreja sozinha. Agora vamos sair do singular para o plural. Nós estamos envolvidos numa grande obra e não podemos parar. Agora a igreja sozinha. Nós estamos envolvidos numa grande obra e não podemos parar. Repita isso para você sempre. Meu servo Moisés é morto. E agora? Aí Deus disse: é com você, Josué, porque a obra de Deus continua, a obra de Deus continuará até a volta de Jesus Cristo. Ela será consumada com a volta de Jesus Cristo. Quando nós estamos fazendo recomendações como colégio pastoral, aqueles amados irmãos que farão pública a profissão de fé, serão batizados. Sempre o presbítero César e os demais colegas, o presbítero Humberto, o Moisés, o Clécio, mas o César sempre nos representa dizendo para os batizandos 3 coisas, e uma delas é:
Valorize os vossos líderes. Respeite-os. Hoje somos nós. Amanhã serão outros. E é verdade, guerreiro. Porque não só vamos envelhecer um dia, e eu espero envelhecer junto com vocês, se o Senhor Deus quiser. Mas também vamos morrer. Estou mentindo, Raquel. Mas não, agora não. Agora não, Raquel. Você é uma bênção para nós. O presbítero César é uma bênção para nós. Agora não, Vandinha. Você é bênção para nós. Agora não, presbítero Humberto. Toma um remedinho para a pressão. Aqui acolá você. A pressão está alterada. Cuida, homem. Moisés, a sua cabeçazinha enxaqueca direto. Estava doendo hoje. Cuida, guerreiro. Cléciozão. Mas nós vamos morrer. Mas se a gente não morrer, um dia vai chegar a velhice. Um dia vai chegar a velhice. Quem sabe, Davi? Cadê o Davizinho? Está lá, né? Quem vai estar aqui daqui a 20 anos neste púlpito? É o Davi? Queira o Senhor. Pode ser o Juan. Pode ser o Josué. Pode ser outro adolescente que ainda está caminhando nas trevas e nós vamos ao encontro dele. Ministério Zaqueu, minha cidade para Cristo. Anunciando a salvação de Deus. E quem é a salvação de Deus? Jesus. Meu servo Moisés é morto. Dispõe-te. A obra de Deus continua. Ela vai sempre e continuará. Sim, meus irmãos. Ela vai sempre continuar. Isso aconteceu antes de Josué. Isso aconteceu depois de Josué. Abraão morreu. Deus levantou Isaac. Isaac morreu. Deus levantou Jacó. Passou depois a ser chamado de Israel, depois de uma transformação do alto. Jacó morreu. Mas quem estava lá como primeiro-ministro do Egito? José. Mas não apenas ele, os seus irmãos, os patriarcas. José morreu. Quem é que Deus levanta? Moisés. Moisés. Josué também, no último capítulo, morreu. Quem Deus levanta? Os juízes. Os juízes morreram. Profetas, reis, sacerdotes. A primeira igreja presbiteriana está hoje, em pleno século 21. Quem é o docente dela? Quem é o pastor dela hoje? Luiz Ronilson. Mas um dia também eu vou morrer. Mas ela não vai parar, porque a obra de Deus não para. A morte não pode parar a obra de um Deus imparável. Ela não vai parar. As portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja, contra a obra de Deus, gente. A obra continua. Então dispõe-te, Josué. Tá. Agora, Bíblia aberta ainda em Josué. Primeiro ponto foi que a obra continua e mostramos. Uma palavrazinha, dispõe-te. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te. É você, Josué. Em outras palavras, a minha obra não estava condicionada a Moisés. Ele foi apenas um instrumento das minhas mãos. Agora vai ser com você. Agora é você. A obra continua. Agora, por que a obra continua? Segundo ponto. Porque existe um Deus imparável. Por isso que ela continua. Existe um Deus, gente, imparável. Novamente Josué, primeiro capítulo, 2 primeiros versículos. Moisés sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. O Senhor está todo em maiúsculo ali. Significa que lá no hebraico a ideia de o eu sou, o Iavé, ou Javé, o tetagrama, 4 letras em hebraico, o Senhor da aliança. Que este falou a Josué. Preste bem atenção. Este fez o que, gente? Falou a Josué. Grave essa, grife. Ele fez o que com Josué? Deus falou a Josué. Número 1. Continua a leitura. Filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, já fiz a menção agora, dispõe-te, agora, passa este Jordão,
tu e todo este povo, agora toda a igreja, a última parte, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A obra continua, porque o nosso Deus, o Deus da obra, é um Deus imparável. A morte fez Moisés calar, mas a morte não pode fazer o autor da vida se calar. Ele fala com Josué. Preste bem atenção, a voz do Senhor é poderosa. Pela sua palavra, Ele trouxe o universo à existência. Aí nós temos soberania de Deus. Aí nós temos uma descrição de um Deus imparável. Você não encontra Deus perturbado. Moisés, meu servo é morto. Não, Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, você. Ele é um Deus imparável. Ele falou, ele deu uma ordem e ele relembrou a promessa que ele havia feito a Moisés: dar ao povo uma terra que mana leite e mel. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus imparável porque Ele é soberano em seu ser e perfeições. Ele é soberano em seu ser e atributos. Isaías 6. Tem um relato também de a morte de alguém, Joels. Isaías 6, Nanda. Relata também a morte de alguém. Alguém muito importante para o povo de Deus, hein? O rei também naqueles tempos representava segurança para o povo, estabilidade, proteção. E observem como o narrador começa Isaías 6, todos juntos. No ano da morte de Uzias. O povo estava trêmulo. O povo estava... E agora? Eu não estou inventando não. Quando o narrador começa dizendo, no ano da morte de Uzias, o rei representava a segurança. Preste bem atenção, assim como o marido no lar, ele representa segurança para a esposa, segurança para os filhos. E aí vem a notícia que o marido morreu, e a esposa e os filhos ficam, e agora? Assim era o rei para Israel, no ano da morte do rei Uzias. No ano em que o povo ficou perplexo, e agora? O que será de nós? Pois foi no ano da morte de Uzias que Isaías continua dizendo, toda a igreja, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Uzias morreu. Não está mais assentado no trono, mas eu vi o Senhor assentado no trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. A mensagem para o povo é, Uzias morreu, mas o Deus que levantou Uzias continua assentado no trono. Ninguém jamais o arrancará desse trono. Ele não se sente ameaçado por nada e por ninguém. Ninguém é ameaça para Deus, porque Ele é soberano em seu ser e perfeições. E ainda em Isaías 6, um dos atributos de Deus é citado. E esse atributo, por si só, ele menciona os outros atributos. Sabiam disso? Versículo 2, sonoplastia abençoada. Toda a igreja. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, toda a igreja, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
o povo que estava ali chorando pela morte do seu rei Uzias, recebe essa mensagem de Deus: eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Em Apocalipse 4, João, o apóstolo, é levado às alturas, é levado aos terceiros céus, e o que é que ele vê? Ele vê um trono, e aquele que está sentado no trono é comparado à pedra de jaspe e outras mais. Tão belo ele é, tão grande ele é, que falta palavras para João descrevê-lo, e apenas o compara com pedras preciosas. Aquele que está sentado no trono em Apocalipse. Mas em Apocalipse 5 diz que aquele que está sentado no trono, ele tem um livro na sua mão. E esse livro representa a história da humanidade. E ele tem esse livro nas suas mãos. A obra continua. Dispõe-te. Agora é você, Josué. Mas ela continua, porque Deus é imparável. Falou Deus a Josué. E quando ele fala, cabe a você obedecer. Deus é imparável em sua vontade decretiva, em sua vontade de propósito, em sua vontade de preceito, em sua vontade de consentimento, de permissão. Ele é imparável, ele é soberano. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 4, o versículo 35. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Quando Nabucodonosor inventou de confrontar Deus, inventou de afrontar Deus, ele recebeu uma grande lição do Senhor. E depois que o Senhor deu uma grande lição para ele, fazendo caminhar, andar como animal, tirando o seu raciocínio, vejam a resposta de Nabucodonosor. Todos juntos. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer, o Deus imparável. Ele não é só soberano em seu ser e perfeições, ele é soberano também na sua vontade decretiva, vontade de propósito, vontade de preceito. Mateus 10, nenhum pardal cai sem o consentimento dele. Mateus 10, até os cabelos das vossas cabeças estão contados, os fios de cabelos das vossas cabeças estão contados. E isso ele está dizendo no momento em que ele envia os seus para anunciar o Evangelho. E ele começa, dentre outras verdades, dizendo: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Mas não temam, temam antes aqueles que podem mandar não só o corpo, mas também a alma para o inferno. Temam a mim, é isso que Deus está dizendo, porque Ele é um Deus imparável. Moisés morreu, a obra continuou, porque Deus é imparável. Esta igreja está aqui, usufruindo de uma abundante graça de Deus, porque o Deus dela é um Deus imparável. Ele levantou Josué lá, ele continua levantando hoje líderes imparáveis. Logo, logo, no próximo sermão, vamos abordar esse ponto. Mas queremos parar apenas nesses dois. A obra continua. A morte de Moisés não fez a obra parar. E por quê? Porque Deus é imparável. E Ele é imparável porque Ele é soberano em seu ser e atributos, propriedades, perfeições. Ele é imparável porque Ele é soberano na sua vontade. Não há quem possa dizer o que fazes. Não há quem possa dizer, aqui você não entra. Não há. Quando o faraó ousou afrontá-lo também, ele sentiu na pele, quem é o único Deus vivo e verdadeiro? 10 pragas, a última, a morte dos primogênitos. Quando Elias desafia os profetas de Baal, mais de 400. Vamos fazer aqui um desafio. Vocês vão preparar o altar de vocês. Vocês vão invocar o Deus de vocês, Baal.
E depois eu vou preparar o meu altar, vou invocar o meu Deus. E vamos deixar bem claro aqui para esse povo quem é Deus. E os profetas, ó Baal, responde Baal, ó Baal. E Elias agora com toda a ironia, continua mais alto. Talvez ele esteja tosquenejando, ele esteja sonolento, mais alto. Ó Baal, responde-nos Baal, ó Baal. Está lá em 1 Reis. Nada, agora é a minha vez, viu? Vocês tiveram a chance. Aí o profeta prepara o altar e manda derramar água. E disse, bota mais água. Bota mais água, bota mais água. Aí agora diz, parafraseando, ó Deus de Israel, que fique ciente para todos hoje quem é o único Deus. Responde-me, responde ao teu servo. E diz a escritora, fogo do céu caiu e lambeu toda a água do altar, consumiu o sacrifício. E o povo disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que o Senhor nos abençoe. A morte de Moisés não fez a obra parar, a obra continua. E a obra continua, porque o nosso Deus é um Deus imparável. O Coliseu matou servo de Deus, mas o Coliseu não fez a obra parar. Como diz uma certa canção, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar. Então, meus irmãos, prossigamos. Eis aí o mapa de Deus para o avanço da igreja. É só o começo, sermão parte 1. Próximo domingo, sermão parte 2. Nesse mesmo parágrafo, nessa mesma perícope. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. E toda a igreja diz, amém.